Louvado seja Deus por essa oportunidade. Me alegra muito o coração de poder compartilhar com você mais um pouco da palavra do Senhor, o desejo de que você esteja crescendo juntamente conosco no estudo da palavra, no aprendizado, que Deus esteja edificando a sua vida e fazendo você crescer nesse relacionamento com Ele, na sua comunhão com Ele. Hoje nós estamos estudando Filipenses 2 ainda, versículo de número 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Duas verdades que nós precisamos considerar nesse texto, que a nossa unidade ela é exercida em servir e a nossa unidade ela é exercida em humildade. Batalhar, nos esforçar para manter a nossa unidade em Cristo deve ser feita de forma que nós nos tornamos servos e um servo cheio de humildade. Uma das verdades que devem ser aprendidas com a encarnação de Cristo é que de fato nós devemos nos tornar servos, assumir a posição de servos como Cristo assumiu. Já citei esse texto de Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A verdade que Paulo nos ensina aqui é que um servo ele considera os outros melhores ou superiores a si mesmo. Versículo de número 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Servos servem sem necessidade de serem reconhecidos, de serem elogiados, de serem aplaudidos. Verdadeiro servo é aquele que se humilha e que se dispõe e que se põe na posição de servir o outro. Ele pensa no melhor da pessoa a quem ele serve, a quem ele se entrega como servo. Os verdadeiros servos, eles não precisam ser agradecidos, não é? Eles não precisam ser recompensados. Na verdade, o servo ele nem espera essa gratidão e nem espera ser recompensado. O que tem a mente de servo, o que tem o coração de servo, servir para ele já é uma recompensa suficiente. Quando ele entende quem é o seu Senhor, quando ele compreende a posição do seu Senhor, a grandeza do seu Senhor, o valor do seu Senhor, servir para ele já é uma grande recompensa, ela é toda suficiente para satisfazer o seu próprio coração. Vejam bem, quantas vezes nós guardamos rancores, insatisfação, criamos maus pensamentos porque nos sentimos que não fomos apreciados, não fomos elogiados, reconhecidos por algo que nós fizemos na igreja, por algo que nós fizemos a alguém, e essa pessoa ela não nos reconhece, ela não nos valoriza, ela não nos elogia, nós não recebemos dela o reconhecimento. E por causa disso, na maioria das vezes nós criamos rancor no coração, um certo ressentimento de que não foi reconhecido, de que não foi elogiado por tal pessoa. Os servos, eles servem para abençoar outras pessoas. Vejam bem, o servo ele entende que servir é uma recompensa muito grande. Então ele pensa em servir para agradar, para atender a necessidade do outro. Ele quer ser bênção na vida do outro, ele não procura ser abençoado por outro. Ele é aquele que tem a disposição para socorrer, é aquele que tem a disposição para dar com liberalidade, é aquele que tem disposição para caminhar 2 milhas, para chorar, não é? Para se alegrar. Então ele tem um profundo desejo de servir, porque ele entende que servir já é um grande valor para ele, é algo que satisfaz a alma dele, é algo que satisfaz o coração dele. Ele serve sem pensar em aplausos,
Ele não está lá querendo que os holofotes aponte para ele, que todos olhem para ele e percebam que ele serviu, que foi ele que mudou a mesa de lugar, que foi ele que pintou o quadro, que foi ele que fez o slide, que foi ele que limpou o carro, que foi ele que lavou o hall, que foi ele que lavou o corredor. Não, ele não espera reconhecimento, ele não espera aplausos. Você deveria perguntar a si mesmo, de que maneira Deus está desafiando você a servir dessa forma? Vejam bem, esse seria um caminho muito bom, muito viável para que possamos desenvolver, para que possamos preservar a nossa unidade, seja na nossa igreja, seja na família, seja em qualquer outro lugar. Nós vamos preservar a nossa unidade de corpo de Cristo quando nós assumimos de fato e de verdade, com inteligência, com razão, essa posição de servo, de alguém que sabe que servir já é uma grande recompensa, alguém que serve porque quer abençoar pessoas e não quer ser abençoado. Ele não espera ser aplaudido, reconhecido ou receber gratidão de qualquer pessoa que seja. E a segunda verdade que nós aprendemos aqui com Cristo, né, que ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vejam que isso é uma expressão da sua humildade, de quanto Cristo se dispôs a se humilhar, a se tornar humilde por mim e por você, para nos resgatar, para nos moldar, para nos transformar e para nos aperfeiçoar. Aqui nós temos uma consideração de avaliar o seguinte: é o nosso orgulho, né? É a nossa presunção, é aquele sentimento de que nós somos alguma coisa que na maioria das vezes cria a maioria das brigas, das discórdias, das contendas, das facções, das invejas, das fofocas, das dissensões dentro de uma igreja, dentro de um corpo. É o orgulho, né? Esse orgulho ferido, essa soberba, essa autossuficiência que promove. E tudo isso é contrário à humildade. Tudo isso está em oposição, em um caminho contrário da humildade. O que isso significa quando nós vivemos sem humildade? Nós sentimos que merecemos alguma coisa, ou que alguém nos deve alguma coisa. E esse sentimento, ele é destrutivo. Se nós no nosso coração, nesse orgulho, né, fútil, inútil, porque ainda não compreendemos essa humildade, essa servidão em Cristo, e Ele deseja que nós sejamos iguais a Ele, possamos imitá-los e servi-lo dessa forma, é exatamente esse sentimento que nos destrói, que impede a preservação da unidade do corpo, da alegria de servir, da alegria de lutar por esta unidade. Vejam bem, você sente que eu mereço alguma coisa, não é? Eu merecia ser reconhecido, eu merecia ser posto lá num pedestal, eu merecia que as pessoas percebessem o que eu fiz. Ou você fala assim, ele não faz mais do que obrigação, ele me deve isso. Isso é a expressão máxima de arrogância, né, de orgulho, de presunção. Vejam bem, o texto fala de alguém que trouxe a paz à terra. E ele fez isso de boa vontade para com os homens. Vejam que Cristo se dispõe a esvaziar de si mesmo, Cristo se dispõe a obedecer e obedecer até uma morte de cruz. Vejam bem, ele não apenas se humilhou para se tornar um ser humano, um servo, mas ele também se humilhou até a morte e a morte de cruz para nos dar uma vida diferenciada, para nos tirar do império das trevas, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Vejam a mentalidade de Cristo, vejam uma disposição de Cristo para servir, para se humilhar. Ele faz isso para o ser humano, ele faz isso para que o ser humano seja resgatado, para que o ser humano seja redimido. Por isso ele se humilha, por isso ele se torna servo. E ele faz isso obedecendo até a morte e morte de cruz,
uma morte maldita, uma morte em que a sua raça não podia suportar, considerava ele como maldição. Gálatas capítulo 3, 13 diz assim: Cristo se humilhou para morrer a pior morte possível, a fim de se tornar uma maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Na cruz, ele carregou a vergonha do mundo e toda a ira de Deus que era contra você e que era contra mim. Tudo isso ele fez para nos ensinar o que é de fato servir, o que é de fato ser humilde. E Paulo nos ensina isso dizendo, olha, é assim que nós vamos preservar a unidade do corpo de Cristo, vivendo essa posição, tomando essa posição, essa postura de servo e vivendo em plena humildade, aprendendo as características de Cristo, essas virtudes de Cristo, essa postura de Cristo, a decisão de Cristo por nós. E assim também nós possamos ser para os demais irmãos, para toda a igreja, para todo o corpo, para cada membro da nossa família, em toda a nossa família, que nós possamos viver assim e que essa unidade ela seja preservada deliberadamente, de forma que nós temos prazer em viver assim para a glória de Cristo. Nós temos que pensar em algumas coisas, irmãos. Vejam bem, será que esta mente de Cristo, de ser humilde, de estar posto ou disposto a servir, será que essa mente de Cristo ela tem tomado conta da nossa mente, do nosso coração? Pergunte a você, faça uma avaliação, né, de si mesmo. Assim, olha, esta mente de Cristo, essa humildade de Cristo, essa postura de servo, tem me incomodado, tem me importunado, tem me desafiado a imitá-lo, a servi-lo, a segui-lo dessa forma? Pergunte a você, como que nós podemos nos orgulhar de alguma coisa, de algo em nós, que não seja esse Cristo, irmãos? Como que nós podemos pensar que nós somos alguma coisa, que nós merecemos alguma coisa, que alguém nos deve alguma coisa, quando nós olhamos para Cristo e entendemos o que Ele fez por nós? Como Ele se entregou por nós? Como que nós podemos nos orgulhar de alguma coisa em nós? Como que nós podemos nos vangloriar de alguma coisa e não assumir essa posição de servo e não assumir essa posição de humilde em Cristo Jesus? Como podemos nos orgulhar ou desprezar os outros se tudo que há em nós, se tudo que nós temos é pela graça? Graça é favor imerecido. O que somos, o que temos, é somente pela graça. Tão somente pela graça. Não podemos nos orgulhar. Não podemos desprezar os outros. Temos que aprender a servir. Servir com humildade, assumindo a forma de servo, como Cristo fez por nós. Deus o abençoe. Deus santifique a sua vida. Deus santifique a sua família, a sua igreja. Deus assim nos abençoe. Um abraço a todos e até mais.